Na sua opinião, o espaço público é pensado para as mulheres? Bem, eu sou Munazen, como já me apresentei, eu trabalho com a questão das mulheres há muitos anos e, historicamente, as mulheres viveram na invisibilidade. Isso é o momento de hoje, de ontem e de sempre, mas é evidente que nós estamos mudando isso. E a cidade também não foi pensada para as mulheres, né? Então, essa é uma dívida que a sociedade contemporânea tem com as mulheres. Então, as políticas públicas precisam ser formuladas, pensadas em reparar essa dívida da sociedade em relação às mulheres. Eu agradeço muito essa pergunta, porque cada vez que a gente fala das mulheres, a gente está falando muito das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres árabes, das mulheres muçulmanas, enfim, não importa. Basta ser mulher, que há um olhar naturalizado de desrespeito, de discriminação e de violência em relação à mulher. Isto é um compromisso que nós que somos candidatos, eu sou candidata pelo PSOL, a vereadora da cidade de São Paulo, e este é um compromisso que nós temos de reverter essa situação, porque é gravíssima a situação em relação à mulher. Vou dar um pequeno dado. No Brasil, nós temos o que há de pior em relação à mulher. A violência, outras coisas mais. Mas nós temos, para cada 100 mil nascidos vivos, 68 óbitos nessa cidade, nesse país. Isto é um vexame, é um escândalo. Porque não tem por que morrer de parto. E as mulheres morrem de parto por falta de assistência. Existe uma lei da deputada federal Luísa Erundina que diz o seguinte: toda mulher deve ser vinculada no pré-natal na maternidade. Para quê? Para que ela não tenha que ficar perambulando em busca de vaga. As pessoas não fiscalizam. Então o que eu quero dizer é o seguinte: eu, candidata eleita, vou fiscalizar isso e vou lutar para reduzir essa dívida em relação às mulheres no espaço urbano. Uma mulher grávida no espaço urbano passa um monte de dificuldade, porque não tem o quê? Um banheiro público nessa cidade. Vocês já pensaram numa cidade que não tem banheiro público? Vocês imaginaram uma idosa, uma mulher grávida, uma mulher com necessidades especiais, homens também. Mas olha o constrangimento que é para uma mulher quando precisa de um banheiro e não tem um banheiro. Porque ela vai bater num banco, em algum lugar, e sabe o que o pessoal vai falar? Não pode entrar, porque aqui é somente para funcionários. Isso acontece no nosso cotidiano, porque nós não temos um olhar. A gente acha que nunca vai precisar, mas quando precisa, aí a gente vê a cara da ausência e da omissão do Estado no cotidiano das pessoas. Muito obrigada. Agora, pergunta para a Gabriela. Você sabe dos problemas ambientais versus habitação do seu bairro? Qual a sua proposta, de verdade? E outro também, que confronto é esse que você fala? Desculpe, 3 minutos. Não, gente, discutir o problema da moradia, discutir o problema, principalmente aqui, principalmente no bairro, quando a gente vai falar no Itaim, eu sou professora da rede estadual, dou aula no Itaim, e eu dou aula numa escola chamada Soldado Éder, que é do lado
da FEBEM e na frente é uma questão de moradia. Existe um problema eminente de moradia. Qual que é a complicação de tudo isso e o que isso também tem a ver com a questão do enfrentamento que a gente fala, né, que foi o Altino colocou aqui? Aquelas pessoas estão em situação de moradia precária, muitas vezes sem saneamento básico, e não é uma opção delas. É porque elas não têm outra alternativa. Não tem alternativa de moradia na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é feita para as grandes empresas. A cidade de São Paulo é feita para a especulação imobiliária. E aqui, eu discordo do que alguns falaram, aqui não é uma questão de planejamento para daqui a 10, 15 anos. Isso aqui é uma questão urgente, eminente. Eu não aguento mais ver meus alunos, toda vez que chove, rezar para não alagar sua casa. Isso é discutir problemas de moradia. Agora, para a gente discutir a fundo, sem hipocrisia, sem falsidade, sem ser eleito e depois fazer tudo o oposto, tem que começar, gente, sinceramente, escolhendo para quem vai governar. Vai governar para os trabalhadores ou a gente vai governar para as grandes empresas? Porque os governos que existem até hoje governaram para as grandes empresas, fizeram uma escolha. É incentivo fiscal a rodo, é você deixar que a especulação imobiliária corroa terrenos que não são usados há anos e se nega a entregar isso para moradia, que diz aqui que trabalhador que tenta conseguir sua moradia está invadindo, ele está tentando sobreviver. A gente está com 11 milhões de desempregados. Desempregado vai morar onde, gente? Qual a política do Estado? Qual a política dos governos? Do município, do Estado e federal? Porque aqui, para mim, tem que debater tudo. Não dá para debater pela metade. E se a gente não disser aqui, vamos governar para ricos e vamos governar para trabalhador, está mentindo. Porque aqui os governos são para os ricos, são para as grandes empresas. Aonde é investido nosso dinheiro? Na dívida pública. Metade do nosso dinheiro vai tudo para a dívida pública. Uma dívida que a gente já pagou. E essa dívida que está sendo paga, a gente vai discutir a questão de moradia, porque sem orçamento não resolve o problema. E aqui, na minha opinião, quando a gente diz de proposta, aqui a gente tem uma proposta categórica. Não usou o terreno por 2 anos, expropria, dá para os trabalhadores. A gente tem proposta concreta para moradia. Os terrenos que são ocupados têm que ser garantido terreno. Se vai, não pode tirar, não pode pegar os moradores de rua e dizer para eles que eles não vão ter nem cobertor e tirar, e deixar morrer de frio. Isso não pode acontecer. Isso é proposta. A nossa proposta é para os trabalhadores, não é para as grandes empresas. Por isso que a gente está defendendo aqui, primeira coisa, gente, dinheiro público, quem decide são os trabalhadores. Os deputados já mostraram que não serve decidir sobre o dinheiro nosso. Quem tem que decidir somos nós. Nós vamos dizer qual moradia nós queremos construir, se é em Itaim, se é em São Miguel, qual o terreno que a gente vai ocupar. Agora aqui, o PSTU tem claro, nós vamos governar para os trabalhadores. E governar para os trabalhadores significa garantir moradia. Significa garantir meio ambiente, tem que parar de investir no agronegócio. Essa é a nossa proposta. Muito obrigada, mesa. PSDB, são 3 perguntas. Primeiro, João Dória, candidato a prefeito, cita o apartheid como um dos eixos que fundamentam sua proposta. Uma sociedade sustentável requer uma visão global e integracionista. Como a sustentabilidade se aplicaria sobre esse contexto tão antagônico? Essa é uma pergunta. Você quer que faça as 3 uma vez? As outras 2 são muito parecidas. Os governos do PSDB tentaram os itens participativos, gestão compartilhada e ICEA, e também os itens para viabilizar a implantação da educação ambiental no Estado, a política estadual de educação ambiental. Agora, vocês citaram que esses são pontos centrais da sua campanha, entre parênteses, participação em educação ambiental. Como acreditar nessas propostas se os fatos, ações mostram o contrário?
Recentemente, na formação da coligação política, na qual o PSDB é cabeça de chapa, o governador Alckmin nomeou um novo secretário do Meio Ambiente, ligado ao PP. Uma das primeiras medidas deste novo secretário foi extinguir a Coordenadoria de Educação Ambiental da SMA. Na gestão Dória, corremos o mesmo risco na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura ter a sua equipe de educação ambiental igualmente extinta? Bom, deixa eu colocar. Só um instantinho, só. A mudança, hein? Ela está. Tem um compromisso e está. Muito obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigado. São 6 minutos, ok? As duas perguntas não se assemelham, falam só uma questão da extinção da educação ambiental. Bom, aí é o seguinte, como eu falei, o programa de governo do Dória e da coligação é um programa amplo e abrangente para a cidade de São Paulo. Um dos principais problemas que a cidade tem, já que o colega também citou, é assim, a integração entre o governo municipal e o governo estadual. Eu não vou entrar no mérito, né, porque todo mundo sabe, tá certo? Então, o principal programa nosso é de integração dessas políticas, né? As secretarias da Prefeitura de São Paulo vão trabalhar integradas, né? Como no programa de governo, eu não li inteiro, mas tem lá, na parte ambiental, fala da educação ambiental, fala da participação e fala da descentralização, totalmente diferente daquilo que tem hoje. Então, até como a colega falou ali, realmente tem uma periferia e tem um centro, é isso que o programa vai tentar reduzir, tá certo? Não tem que ter isso. Ah, fez o Itaqueirão, e aí, cadê o desenvolvimento que quer trazer para cá? Né? Você só vê parte da Brahma. E o desenvolvimento? E onde está a política disso aqui? Não está. Então, por isso que a proposta é escutar a comunidade, falar como nós vamos trazer o empresário. Agenda 21 é iniciativa do governo, iniciativa privada e sociedade civil. Como a gente atua muito, né, na Agenda 21, a gente sabe o que é isso. Só que na prática nunca fez. Os conselhos é balela, é para colocar a cara do PT dentro das prefeituras, para só prevalecer as políticas públicas da prefeitura. Eu sou conselheiro participativo, fui um dos primeiros conselheiros do CADES, a Cíntia lembra disso, até quando ele falou assim, né, também. Né? Então a gente vive esse lado. Né? O conselho nada mais é do que parte da prefeitura, tem que trazer isso para dentro da prefeitura e aproximar do legislativo. Se a gente não tem, um joga contra para cá, o outro joga contra para lá, você nunca vai ter articulação. Então a principal proposta desse programa de governo, né, isso a gente já batalhou bastante, né? A gente sabe do que estou falando, né? Exatamente reduzir isso. Quando foi usada a palavra apartheid, foi infeliz, foi até tirado do programa isso, para quem quer saber, entra lá, foi tirado, né? É para reduzir exatamente essa distância entre a periferia e o centro. Então, quando você quer levar o desenvolvimento, por exemplo, dentro da área do programa de governo, tem economia criativa, é uma das áreas que eu trabalhei profundamente, porque o meu lado é do cooperativismo, tá? Eu coloquei o cooperativismo no Carnaval da Tatuapé, em 2006, para falar da inclusão social. E eu não podia estar falando nada diferente disso hoje aqui, quem me conhece sabe disso, né? Então, quando a gente colocou a economia criativa, é exatamente para desenvolver o empresário local. Com a prefeitura regional, que o Felipe falou, é para o desenvolvimento local, é arranjos produtivos locais. Para reduzir isso, o cara não precisa sair de Itaquera para trabalhar onde tem emprego, não, é desenvolver aqui, a renda aqui. Outra, dentro da economia criativa, o turismo local, tá certo? Porque a cidade não é todo turismo só lá no MASP, no Ibirapuera, no MAN, na Sala São Paulo, né? As periferias têm muito a mostrar, né? Artista de rua, dentro da economia criativa está contemplado, comida de rua, dentro da economia criativa está contemplado, né? O próprio desenvolvimento dos programas do governo
para trabalhar em cooperativa, os cabeleireiros que são formados pelo Fundo de Solidariedade do Governo, o pessoal de construção civil, a gente sabe do que está falando, não está falando besteira não, nem jogando, tá? Então, a economia, a educação ambiental é ponto primordial dentro da política de governo, está lá na área de ecologia urbana. Porque sem essa educação, a gente não tem isso aqui. Isso aqui era para estar um fórum cheio. Eu imaginei que tivesse assim, né, Cíntia? A gente sempre batalhou por isso. Né? Então, as reuniões que a gente fazia dentro da OMC, lá na minha região, na Oeste, era cheio. O cara falou assim, mas você é da prefeitura? Você é do Ministério do Meio Ambiente? Eu falei, não, eu sou da comunidade. Eu moro aqui em Pinheiros e estou participando do fórum. E sentado lá estava a Secretaria de Meio Ambiente, estava a Prefeitura, tá? Empresa privada, tá certo? Então é assim que a gente trabalha, é assim que o programa de governo está retratado. O Dória é assim, é olho no olho. Para quem não conhece, ele quer olhar no olho das pessoas e falar, o que você quer? O que você precisa? Vamos fazer. Como é que faz? Vem junto. Entendeu? Por isso que incluiu muito no programa, e vocês vão ver depois no decorrer, a juventude e a mulher, tá certo? Como foi falado aqui pela colega. Então, o programa é bem complexo, não é fácil não. Né? Não é que nem essa democratização do abandono que a gente vê na gestão atual, tá certo? A proposta é criar uma cidade, realmente, uma cidade importante, uma cidade inteligente, quinta capital do mundo, desenvolver turismo, desenvolver economia local, que a cidade merece e tem que fazer. Tá? Outro item, né, até para acrescentar no programa, que é interessante todo mundo saber, por exemplo, cidade inteligente. Né? É uma cidade totalmente digitalizada, onde você vai marcar exame de saúde no celular, vai reclamar de um buraco, vai cair lá na pessoa certa, vai disparar uma ordem, vai executar, fez, vai te devolver a resposta. Né? É assim que está sendo pensada a cidade, uma cidade inteligente, uma cidade de futuro. Né? Porque São Paulo, do jeito que está, olha, está perdendo para muita capital do mundo aí, né? Bem menor que a cidade de São Paulo. Então, assim, é muito entrar num assunto específico, né? A gente procura discutir isso com a sociedade, tá certo? O programa de governo foi feito numa forma geral, que abrangesse todos os problemas da cidade de São Paulo, e agora a gente vai estar conversando. É eleito, nós vamos sentar para fazer o plano de meta. O que é o plano de meta? É exatamente isso que cada região precisa, e através das prefeituras regionais, que é o foco da descentralização do programa. Bom, nós estamos encerrando a fase de perguntas, salvações, senão a gente não vai conseguir terminar. Para o Kleber, se você afirma que as construtoras não acreditam no potencial de negócios em áreas que possuem pequenos centros comerciais, como por exemplo, São Mateus, São Miguel Paulista, etc., qual sua proposta para mudar este paradigma, já que na Zona Leste tem um colégio eleitoral grande no município? Ótima pergunta. A Zona Leste é do tamanho dessa cidade. 4 milhões de habitantes. Todo candidato vem para cá buscar voto. São poucos candidatos que são da Zona Leste mesmo, que moram na Zona Leste mesmo. A maioria mora no centro. Bom, qual é a ideia, né? Quando a gente fala nesse pequeno problema que a gente trabalha, que chama o preconceito do dinheiro. Nós temos uma ideia com os candidatos da Zona Leste pela Ressustentabilidade, que é o seguinte: vamos desenvolver os comércios locais. Por que o seu Zé da padaria ele tem menos prestígio que o Carrefour? Isso é uma indagação. Por que muitas vezes a gente vai para o Carrefour fazer uma compra e não vai no seu Zé da padaria? Por diferença de 20 centavos. Esse é o grande erro nosso. E eu acho que é assim que a gente precisa começar a pensar para a Zona Leste. Já que a gente tem um grande problema de os grandes investimentos virem para cá, né? Isso é uma primeira saída, é você desenvolver o comércio local. São Mateus, graças a Deus, sou casado com uma pessoa que é de São Mateus. É um grande pool de negócio lá que não é bem explorado, na minha concepção. Tá? É um grande pool de negócio, tem uma grande população. São Miguel, sem comentários, porque é onde tem a maior massa. Você tem desde centros tradições nordestinas até grandes supermercados e outras coisas mais. Né?
Então, primeira coisa, desenvolvimento local dos pequenos comerciantes para que eles possam sobreviver, que é o grande problema. A maioria dos comerciantes locais estão fechando as portas, principalmente com essa crise. Segundo, existem grandes construtoras que não sabem ou que não querem, mas que podem ser comunicadas e via a Câmara Legislativa, de fazer um investimento com algum tipo de incentivo. Aí você fala assim, não, já existe hoje esse incentivo na Zona Leste, mas por que ele não é aplicado? Por que não tem o interesse de aplicar esse incentivo? Essa é uma grande discussão que a gente tem que fazer com as grandes empreiteiras. Outra coisa que se perdeu também na Zona Leste, nós éramos um setor industrial. Para quem viveu aqui na Zona Leste, a gente tinha a CISPER, tinha a União, Açúcar, nós tínhamos a Alpargatas, elas saíram para outros lugares. E ninguém pensou no outro tipo de desenvolvimento que pode trazer para a cidade. Né? Já que a gente não pode ser mais uma cidade industrial, nós somos uma cidade do serviço. É isso que a gente tem que analisar. Hoje não somos uma cidade industrial. Nós não temos indústrias localizadas na cidade de São Paulo, nós temos serviços. Então a gente tem que fazer o quê? Incentivo para que venham as empresas de serviços de qualidade. A grande coqueluche chama startups hoje. Nós não temos uma startup na Zona Leste de conceito. Eu tenho um amigo que trabalha na Elefante Verde, uma startup bem conhecida em desenvolvimento de negócio. E ela está tentando por todas as sortes para vir para a Zona Leste, porque ele é da Zona Leste, só que não encontra apoio. Nem os próprios vereadores da Zona Leste, não vou citar o nome de nenhum aqui, porque eu conversei com eles para tentar ver, não quiseram. Então, são dois problemas. É você tentar fortalecer o comércio local para que ele se desenvolva e é trazer as empresas para cá para algum tipo de desenvolvimento. Obrigado. Fernando, se existe uma proposta a nível de futuro para atender a problemática de moradia, como a Prefeitura está planejando em estrutura de forma adequada sua equipe técnica qualificada? Se a maioria está aposentando, exemplo, engenheiros, arquitetos, projetistas, etc., a maioria das secretarias tem equipe defasada, sem fôlego para atender à demanda das necessidades urbanas. Bom, é verdade que a Prefeitura, a própria USP sofre desse mesmo mal também, é um tipo de instituição que não pode ter livre contratação como o setor privado. Geralmente há levas de concursos que fazem um conjunto grande de pessoas da mesma geração entre no mesmo momento, e isso ao longo do tempo provoca um envelhecimento. A USP, eu sei que, por exemplo, a última vez que eu soube, mais de 40% do quadro docente ia se aposentar num período de 3 anos, e os concursos são regrados a partir de leis que são aprovadas, disponibilidades orçamentárias. Não é um processo muito fácil. Porém, há concursos, a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano, nessa gestão, aliás, foram contratados cerca, se não estou enganado, de 100 a 200 arquitetos, e recentemente foi aprovada na Câmara de Vereadores a lei que reajusta a carreira de arquitetos, engenheiros e agrônomos, geólogos, colocando um novo plano de carreira que, evidentemente, nunca vai contemplar a defasagem salarial que acontece no setor público, mas que estabeleceu alguns parâmetros. E a gente está tentando outras possibilidades também de qualificação, de renovação, e que dizem respeito não apenas ao que acontece dentro das secretarias, mas também o que acontece do ponto de vista da formação dos quadros pelas universidades para virem prestar serviços
na prefeitura no futuro. E nós instalamos uma primeira residência na área de arquitetura. O que é a residência, né? A melhor comparação é a residência médica, né? Um estudante de medicina, ele, depois dos 6 anos de estudos, ele pode ou não fazer a residência, onde ele fica residindo no hospital, passando por um processo de especialização e aprendendo na vivência do cotidiano da prática. Nós fizemos um convênio exatamente com a Universidade de São Paulo e fizemos o primeiro piloto de uma residência em arquitetura, colocamos 32 estudantes de mestrado, tendo meio período um processo de formação na USP, aqui na USP, e meio período dentro da prefeitura, dentro da SMTU. E essas pessoas, evidentemente, vão no futuro também reverberar essa possibilidade de aprimoramento de formação que se dá necessariamente por aqueles órgãos responsáveis, que são os órgãos de ensino e pesquisa, né? Não há solução mágica, e são soluções que vão pontuais, que vão qualificando da maneira que o poder público tem de ampliar a sua folha de pagamento. Prontinho. Como funcionam os conselhos populares? Então, nós temos uma opinião que normalmente a prefeitura trabalha através dos vereadores, subprefeituras, e muitas vezes tem alguns conselhos que são consultivos. Você vai lá e conversa com a rapaziada, as diversas organizações que tem na sociedade, os moradores, e as pessoas opinam. E aí a subprefeitura ouve, pode seguir, pode não seguir, mas é consultivo. O que acontece na prática? No primeiro momento, particularmente o PT, teve uma empolgação que as pessoas achavam que poderiam decidir algo e viram que não decidiu nada. E isso foi esvaziando. Tanto é que esses diversos tipos de conceitos, na prática, as pessoas deixaram de participar porque não era efetivo. A nossa proposta é que os trabalhadores, de forma organizada, as comunidades, associações, diversos órgãos que existem da classe trabalhadora e da periferia, a gente pudesse se organizar, e a nossa opinião é que pudesse decidir. Eu digo isso pelo seguinte: se o nosso raciocínio, em geral, os candidatos, eles falam o seguinte: vamos procurar os empresários, certo? Vários disseram, isso é uma opinião corrente, vamos dizer assim, eu estou contra a corrente nesse sentido. Todo mundo diz assim: vamos procurar os empresários, vamos decidir com eles quem? Os empresários, como nós vamos fazer na cidade. Se nós vamos investir, vamos tentar convencer os empresários de fazer isso, de investir na Zona Leste, de mudar aqui, mudar ali. Esta é uma concepção, na minha opinião, equivocada. Nós vamos tentar inverter a outra. Nós vamos procurar os trabalhadores de forma organizada, ou as associações, os diversos órgãos da classe trabalhadora e da periferia para decidir. Vou dar um exemplo. Em relação ao meio ambiente e ao transporte. Quando aumentou a passagem e o Alckmin, do PSDB, e o Haddad, do PT, juntos, brigam nas eleições, mas estavam juntos para aumentar a passagem em 2013, eles foram juntos anunciar o aumento da passagem. E quando tiveram as manifestações, a pancadaria rolou solta e as mobilizações, e teve um grande apelo social, e que reverteu, os dois foram juntos também na TV, cada um com o seu jeitão, né? O Alckmin mais político, o Haddad não sabia onde enfiar a cara, os dois foram dizer: temos que recuar. A pergunta é: por que só depois que as mobilizações tomaram conta da cidade é que foi feito isso? Por que não pode ser que os trabalhadores decidam se a passagem deve ou não deve aumentar, levando em conta tudo? Não estou querendo enganar ninguém. Por exemplo, o transporte de São Paulo pode ser melhor ou não? O investimento onde deve ser? Como deve ser? O orçamento da cidade deve ser gasto onde? Por que tem que ser o prefeito, os vereadores, os subprefeitos e os empresários para decidir? Por que não pode ser o contrário? Por que não pode ser aqueles que mais querem e são a maioria da população? Os trabalhadores de forma organizada e a periferia. Se for assim, tudo muda. Porque a rapaziada da Zona Leste, que é a grande maioria da população, iria escolher, pode escolher até errado, mas na minha opinião vai escolher melhor do que os empresários, porque eles têm interesses diferentes, não é porque são burros,
É porque são interesses opostos, é simplesmente por isso. Então, nossos conselhos populares vai nesse sentido. E no meio ambiente, na minha opinião, também. Porque, por exemplo, do ponto de vista de propaganda, de organização, coleta de lixos, que em São Paulo, mesmo os partidos patronais, mais ligados aos empresários, poderiam fazer uma coleta seletiva do lixo de São Paulo, nem isso. O pessoal nem isso consegue fazer de forma decente. Por exemplo, nós podemos discutir, gastar parte do orçamento para fazer isso, porque as pessoas dizem, vamos separar saco de lixo, vamos separar plástico, vamos separar papel, vamos separar... E vai por onde? Porque, na verdade, na prática, isso não existe na cidade de São Paulo. Quem mais sofre com isso é a própria comunidade, e a comunidade poderia discutir e se organizar para que esse orçamento fosse gasto para isso. Moradia e todos os outros temas. Então, esse é o tema, essa é a opinião nossa sobre como quem manda na cidade. Na nossa opinião, quem manda é aqueles que produzem, não aqueles que exploram a produção dos outros. Agora nós temos perguntas gerais e tem uma específica para o candidato do PSDB. Qual o seu projeto de meio ambiente para esta escola que seu partido enterrou com terras contaminadas? 3 minutos. Qual foi a escola que enterrou? A USP. Tá. Isso deve ter tido uma análise, isso deve ter tido um documento e foi aprovado e foi construído em cima. Tá certo? Então tem que fazer um trabalho, tem que requerer lá, pedir uma análise melhor, até para não fechar a escola, tá certo? Para rever isso. Todo mundo erra. Eu não sou a pessoa mais preparada para responder isso, teria que ser mais técnico, tá bom? Eu sei que a USP, quando veio para cá, eu sou meio contrário a isso, a USP veio para cá, né? Em algumas coisas. Por quê? Porque meu filho faz biologia na USP, né? Foi o melhor aluno, passou com nota máxima no vestibular, está se formando. Minha filha faz ciências ambientais na Unifesp, lá em Diadema. Os dois são meio ambiente, tá certo? A gente já batalha no meio ambiente há mais de 15 anos, tá certo? Então, eu gostaria que tivesse meio ambiente lá também, e não só aqui. Então, isso é a comunidade que tem que debater, é a comunidade que tem que levar, como foi falado aqui, participação de empresário. Eu não falei de participação de empresário. Eu estou falando da aplicação da metodologia da ONU, da Agenda 21, tá certo? Global, nacional, estadual e local. E do bairro, como o Felipe falou. Então aqui você tem que vir tratar no bairro como é que você discute isso, como é que você leva isso. E o que foi falado é isso aí, o programa é aberto, vai ter que ser discutido e deliberado pela comunidade. Se está errado, vamos consertar. Aonde vai consertar? Tá certo? Precisa de desenvolvimento, como é que desenvolve? É a comunidade que vai falar. Né? Não é assim, até a relação hoje que tem na prefeitura, que os conselhos não têm voz. Por quê? Quem manda é quem está lá em cima. Tá certo? Não é o conselheiro, né? Eu sou conselheiro, tá certo? Aí você tem empoderamento de cargo, e aí eu vou discutir com o colega ali, porque quando foi lançado o Conselho Participativo, quem está aí sabe, né? Ela tinha uma lei, ela tinha uma norma. A norma o que era? Conselho está sendo eleito, o cara tem que morar no local e ser votado no local. A administração abriu tudo isso, tá certo? Então hoje é como uma mini eleição de vereador. O cara pega um monte de gente da periferia e fala, vota lá, você tem que colocar o conselho lá. Pra vocês terem uma ideia, o Nabil Bonduque, que é vereador, ele tinha 5 alunos dele no Conselho de Pinheiros. Isso não é conselho. Tem que ser um conselho realmente eleito para a comunidade. A comunidade aceitou isso, tem que mudar. Tem que fazer o conselho funcionar, como funciona aqui o Fórum da Agenda 21, mas que tenha voz. Entendeu? Que chega lá e fale, chega lá e seja ouvido, tá certo? E não só que faz de conta. Então, o caso da USP, eu não vou entrar em detalhe, é a comunidade que tem que resolver. Então, sintam-se empoderados, porque assim, se errou o Geraldo, errou, ótimo, vamos consertar, vamos participar. A prefeitura, olha, o Dória não gosta de errar, entendeu? Ele gosta de competir. Competir com gente, ele quer discutir, debater, isso aqui ele adoraria estar aqui. Tá certo? Porque ele quer exatamente isso, debater e falar, eu adoro debater, porque eu aprendo,
Tá certo? Então tem que aprender com a comunidade da Agenda 21. Tá bom? Obrigado. São perguntas comuns, 4, que são dirigidas a todos os candidatos. Mas eu gostaria que fosse breve, 3 minutos, porque dentro do nosso programa vamos ter que encerrar. E faça já as considerações gerais. 3 minutos, rigorosamente, tá ok? Bom, primeiro, seu partido apoiou o golpe? O que pensar em fazer para o fortalecimento dos CADs regionais? Falta interlocução entre as secretarias de forma que nem todas as prefeituras têm vocação de apoiá-los. Que proposta dos candidatos presentes referente à situação das enchentes na região leste? Situação das coletas seletivas de lixo com política de reciclagem, priorizando a coleta solidária que as cooperativas de catadores já realizam. Sobre sustentabilidade, qual o programa dos candidatos em relação à energia limpa? Qual a proposta para compatibilizar a preservação ambiental necessária na Zona Leste e atender a demanda por moradia? Sim. Começa com... Então, pode responder às 4, 3 minutos para tentar fechar, porque senão o pessoal vai acabar ficando chateado. Eu vou falar praticamente algumas das questões, eu não vou falar todas não, porque tem os colegas que querem falar também. O tema é extenso. Sobre os rios, né? Não é de hoje que está aparecendo na TV que a gente, a cidade de São Paulo enterrou seus rios. Fez canalizações que foram, para mim, de forma hediondas. Vamos pensar assim, né? Porque você matou um rio. E nós estamos vendo aí em vários fóruns mundiais, e até mesmo a TV, a grande TV, está falando o seguinte: ou você tira esse tapume que está em cima do rio, ou a gente vai continuar tendo enchentes. Ou você tira as pessoas da área de risco, onde que elas estão ocupando bem o leito do rio e estão concretizando lá, estão fazendo concreto, ou você vai continuar com esse problema de enchente. Outro problema também foi aquilo que eu falei. A Zona Leste tem 10% da vegetação. Gente, não é à toa que é quente, quando é quente, quente, e quando é frio, é frio. Por quê? Você está no meio do concreto. O concreto, ele reage. Se está quente, ele absorve. Se está frio, ele não tem jeito de ele fazer outra coisa a não ser isso. Então, tem um programa, junto já respondendo a moradia aí, né, em que você consiga atender esses dois lados, porque um está ligado ao outro. Você tem gente morando perto dos rios, e um morando em cima do rio, né, que está concretado, e tem gente morando em lugares que são inóspitos, né, que são à beira do rio e tendo ali suas condições muito ruins. A cidade de São Paulo tem um problema de moradia e tem um problema muito grande que eu esqueci de comentar, que são 16 mil pessoas em situação de rua. E por incrível que pareça, que as pessoas que estão em situação de rua, que eu faço trabalho, elas moram onde tem terra. E ali onde tem terra, a pessoa se instala e não tem como crescer vegetação. São Paulo, na minha ótica e nas pesquisas que eu consulto, não tem problema de vocês mudar as pessoas de lugares e ocupar os espaços vazios. Você tem em vários lugares do mundo o aumento do IPTU conforme a destinação. Se você não está destinando o imóvel corretamente, você aumenta o IPTU. Aumentando o IPTU, a pessoa da destinação, o aluguel baixa. E aí você consegue tirar as pessoas de situação de vulnerabilidade. Tá?
Então, eu não sei, é 30 segundos que vai aproveitar aí. Então, eu falei desses dois temas, eu acho que tem outros temas que as pessoas dominam melhor. Também não vou, eu tenho uma boa parte nisso que estão falando, mas eu acho que os colegas também têm bastante coisa para falar. Bom, aqui é o seguinte, quanto aos CADs, eu dou o maior valor por CADs, não é porque eu fui conselheiro do CADs, né, mas a importância da participação da comunidade. O que acontece? São muitos conselhos, né, tem conselheiro aqui na sala, ele é conselheiro de saúde, é conselheiro do CADs, é conselheiro participativo, é conselheiro tutelar, não precisa levantar a mão não, a gente sabe, Então, assim, aqui deveria ter todos os conselhos, cadê os conselhos de saúde, cadê os conselhos do CADS, não só você, né? O tutelar, deveriam ter todos. Por isso a política de conversar e resolver e trabalhar com o desenvolvimento regional através das prefeituras regionais, para que a comunidade inteira participe. Inclusive não fique sempre o mesmo conselheiro, tá certo? Então, essa é uma do CADS, eu acho que não deve acabar. Eles têm que ser revisados, né? O CADS e o participativo, às vezes, um interfere no outro, assim como consegue, tá certo? Que deveria ter lá o cara do CADS, porque lá não consegue falar de segurança e fala de meio ambiente, a guarda metropolitana que fica cuidando do bueiro, de tudo. Tá certo que agora está cuidando de multa mesmo, né? A metralhadora na mão lá, tá bom. Mas eu apoio todos os conselhos. Quanto às enchentes, concordo, né? É uma questão de educação, tá certo? Eu dou aula para as crianças, para os jovens, do projeto do camping do Rotary, né? 2.000 alunos por ano. A gente dá aula dentro de uma quadra, tá lá na João Moura, do lado da cooperativa mais antiga de São Paulo, que é a Copamare, tá certo? São gente da cidade inteira, são crianças que veio de comunidades, de periferia, que tem um apoio do CADS para ser do Rotary, do camping, para ser orientado e trabalhar nas empresas como menor aprendiz. Eles nunca iam imaginar que pudesse ter aula de sustentabilidade e meio ambiente, tá certo? E a gente dá aula dentro do Rotary lá, dentro do projeto do camping. Então é questão de educação. E foi muito bacana, porque aí a gente fazia grupos de 10, 12 pessoas, de jovens, né, para discutir os assuntos. Qual que é o principal? Educação. Porque o pessoal não sabe usar, não sabe respeitar o meio ambiente, não sabe respeitar o córrego, joga tudo dentro do córrego, só tem que dar enchente. É questão de educação. O município aqui de Caieiras, ele tem um projeto dele, é educação, saúde e meio ambiente, é junto, tá certo? Exatamente porque um não trabalha separado do outro, tá certo? Quanto ao programa de energia limpa, o estado de São Paulo é o estado que mais tem energia, a sua matriz energética baseada em energias limpas e renováveis, tá certo? O projeto até 2020 é ter 50% da energia usada no estado de São Paulo de fontes limpas, tá bom? E tirando praticamente o petróleo da jogada. E quanto à preservação ambiental, a gente já falou na fala inteira. Tá bom? Eu vou dar um minutinho para o Felipe falar da primeira questão, do apoio ao golpe. Bom, essa não tem uma polêmica de hoje, né? Então vou tentar ser breve, conciso. A pergunta foi se o partido nosso foi apoiador do golpe, certo? Eu digo que não. Eu sou uma pessoa, por natureza, que eu gosto sempre de respeitar a opinião do outro. Eu não acho que esse embate violento que a gente tem hoje vai levar a algum lugar. Afinal de contas, somos todos brasileiros e temos que lutar pelo Brasil acima de tudo. Então, não quero fazer um discurso proselitista, querer convencer a visão. Eu tenho uma visão, as pessoas têm outra, e eu respeito isso. Tem pessoas da minha família que têm essa visão contrária à minha. Eu acho que esse respeito tem que ser mantido. Mas, na visão minha e do nosso partido, não fomos a favor do golpe, porque para nós, golpe é 12 milhões de desempregados. Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, hoje na situação que está, da nossa visão, esse foi o verdadeiro golpe que o povo brasileiro sentiu, né? O PIB recessivo, a economia andando para trás.
Pediram 1 minuto, já está 1 Sim. minuto e meio. Então já concluí. Então é só para falar sim ou não, tá bom? Então já concluí. Obrigado. Nessa visão não, obrigado. Tá bom. Bom, eu acredito que o dia de hoje não foi a presidente Dilma que sofreu um golpe, eu acho que a democracia brasileira sofreu um golpe. Essa que é a verdade. E com certeza não foi o PT que contribuiu para algo que a gente sim pode caracterizar como um golpe. E o que está em jogo nessas eleições é a continuidade ou não de um projeto democrático. A democracia está em risco e ela foi hoje colocada numa prova cabal de que o risco é real de um retrocesso sem tamanho na história desse país. Portanto, a gente tem que pensar com muita atenção o que está por trás de cada proposta de cada candidato. E eu diria que, diante daquilo que nós viemos apresentar, diante da imagem, do quadro, do descalabro da desigualdade reinante na cidade de São Paulo, não é ser competitivo que vai resolver essa equação. A competição acirra a diferença, porque a competição é algo que resulta em um vencedor e um perdedor. A cidade não tem que ser competitiva, a cidade tem que ser colaborativa e solidária. E esse é o projeto da democracia que está em risco nesse momento. Sim, é golpe. Golpista! Tem falou 1 minuto e meio para o restante para responder. Certo? Então, primeiro eu queria agradecer a participação, a oportunidade. Sei que é difícil, ainda mais nas eleições dos partidos de esquerda, ligados à classe trabalhadora, ainda mais como o PSTU, que tem uma posição e a gente não participa nem dos debates na TV, e estamos lutando para que participe. Em algumas instâncias, eu queria agradecer aqui a oportunidade. Aproveitar também quem quiser conhecer a gente no Facebook, Altino, a professora Gabriela, está no Facebook lá também, quem estiver interessado em dar uma olhada no que a gente pensa, quem está trabalhando, quiser. Eu vou logo entrar no primeiro tema. E eu vou falar de verdade. Eu fui do PT nos anos 80, nesse período todo. Eu era daquela época que eu trabalhava numa fábrica, que a gente comprava estrelinha de plástico e vendia com a rapaziada dentro da fábrica e com a nossa militância, e estes eram os militantes da minha época. Boa parte dos militantes hoje e dos que levantam bandeira nos pontos de ônibus, nas esquinas, nos diversos partidos, são praticamente todos financiados. É engraçado, porque o pessoal inclusive vem atrás de mim: pô, você vai pagar quanto? Não, a gente não paga não, porque a gente pede inclusive contribuição. É o contrário. Quero dizer isso pelo seguinte: a classe trabalhadora tinha uma expectativa do PT, tanto com Lula como com Dilma, de que eles fossem defender os trabalhadores. E na minha opinião, os trabalhadores se sentiram golpeados. Por quê? Porque, por exemplo, a Dilma prometeu: não vou retirar nada, não vou tirar um direito. E logo no começo do ano, foi mexer no seguro-desemprego e no PIS, que prejudicou boa parte do pessoal, inclusive os mais pobres, como, por exemplo, o pessoal da construção civil. Na minha opinião, o verdadeiro golpe foi contra a classe trabalhadora. E o PT, a sua opção por se aliar com os empresários, desde o Lula, com o seu vice José Alencar, um dos maiores empresários do país, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, foi esta opção que, na minha opinião, não deu certo. O Alckmin do PSDB está dando um golpe contra os trabalhadores. Por exemplo, com o propinoduto, com o que a gente sabe que está acontecendo no metrô de São Paulo, que está, na verdade, não construiu o metrô de São Paulo há bom tempo, e várias denúncias de corrupção. Golpe é o Temer, que era vice da Dilma por 2 mandatos, e agora vem dizer que é o senhor da ética do PMDB, tem certeza? O Congresso Nacional, todo ele, praticamente todos os partidos estão envolvidos na lista da Odebrecht.
Esse é o verdadeiro golpe contra a classe trabalhadora. As pessoas acharam que estavam elegendo gente que ia defender os trabalhadores, os mais pobres, que é todo o discurso que quase todos os políticos fazem, mesmo quando são ligados aos empresários, porque ninguém diz, eu vou governar para os empresários. Nas eleições todo mundo diz que vai governar para os trabalhadores, para os mais pobres, vamos ajudar, e depois a vida real não é essa. Este é o verdadeiro golpe. Por isso o PSTU defende. Fora Temer, fora Dilma, fora todos eles, fora do Congresso, novas eleições, eleições gerais já, com novas regras, porque essas regras são extremamente antidemocráticas. Nós não temos acordo com esses partidos tradicionais e com os partidos patronais e aqueles que fizeram aliança com os patrões, como foi o caso do PT. E na nossa opinião, estamos sendo bastante honestos com vocês, o PSOL, por exemplo, que seria uma alternativa também, está seguindo os caminhos do PT. E este caminho já não deu certo. Bom, nós estamos encerrando então essa roda de conversa. Gostaríamos de agradecer em nome da Agenda 21 Macro-Leste, também aqui da USP Leste, a presença dos senhores, e entendo que esse aqui na Zona Leste é pioneiro, inédito esse debate, e a presença de vocês enriqueceu muito a questão ambiental aqui da Zona Leste. Isso é importante. E nós convidamos também a participação nos nossos encontros, no terceiro sábado de cada mês, lá no Sesc Itaquera. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e uma salva de palmas para os candidatos.